Rodou. Boa noite a todos. Estamos em mais um encontro aqui do nosso projeto de extensão, as áreas de atuação do operador de direito. Hoje nós contamos com a presença do Dr. Luiz Felipe Monsores e nossa Gabriela vai fazer a apresentação do pessoal. Boa noite a todos e tenham uma boa palestra. Gabi. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante do 10º período, faço parte desse projeto de extensão cujo intuito é levar informação, né, de várias áreas do direito para quem está na universidade, e vou apresentar brevemente o currículo do nosso professor Davi. O professor Davi Augusto, ele é professor adjunto de Direito Processual Penal da UF, atua no Departamento de Direito do ICM de Macaé, ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em Direito, mestre em Direito, né, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ, coordenador de monitoria do Departamento do Direito de Macaé da UF e cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo, né, essa mesmo direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais, direitos humanos, além de integrar também o programa de pós-graduação em Direito da UF de Macaé. E o nosso convidado de hoje, né, Dr. Luiz Felipe Monsores, é auditor fiscal do trabalho, economista e bacharel em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Legislação Social, além de ser mestre e doutor em Direito e Sociologia. Então, vou repassar a palavra para o Dr. Felipe, né, se apresentar. E fique à vontade, se quem quiser fazer pergunta no chat pode fazer. Em breve eu vou mandar também um link para vocês mandarem perguntas, né, offline. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Olá, pessoal, boa noite para todas e todos. É um prazer estar com vocês. É um prazer estar revendo o meu grande amigo Calegari e estar aqui na companhia do Davi. É um prazer enorme estar contigo, Davi, Gabi e todos os demais que estão aqui conosco. Eu não sei muito bem qual é o formato que vocês vão adotar, se vocês vão propor algumas questões. Eu vou falar um pouquinho, assim, fazer uma breve introdução, porque a temática do encontro, e é o segundo encontro com essa temática, né, Calegari, eu acho, né? A gente teve um no ano passado, né, penso eu. Também tá mutado, não sei se... Oi. Sim, é a segunda vez. A gente fez no outro projeto, agora o Davi com um projeto específico. Isso. Então, assim, e pelo título é interessante discutir, quer dizer, estamos falando de carreiras jurídicas, né? E aí eu estava esses dias pensando, a auditoria fiscal do trabalho é uma carreira jurídica? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Só para localizar vocês, eu sou um auditor fiscal do trabalho da geração de 90, depois eu vou explicar para vocês como é que é esse recorte geracional da inspeção, então acho que é importante. E a denominação do cargo, na verdade, já passou por algumas mudanças, né? Lá atrás nós tínhamos a figura do inspetor do trabalho, né? Essa figura do inspetor do trabalho, essa designação do inspetor do trabalho, ela vai mudar em meados dos anos 80, no iniciozinho dos anos 90, claro, na segunda metade dos anos 80, essa denominação se muda para fiscal do trabalho, e essa denominação vai novamente mudar em 2004 para auditor fiscal do trabalho. Qualquer semelhança com a auditoria fiscal da Receita não é coincidência, isso é um processo de assimilação mesmo a um grupo, não é? Que lá atrás, né, era chamado de grupo TAF, não é? E hoje se autodesigna como grupo Fisco, não é? Então, eu acho que a pergunta, a auditoria fiscal do trabalho é uma carreira jurídica? O que designa, o que define uma carreira jurídica? A que grupo, como podemos visualizar esse grupo, que a gente costuma chamar de operadores do direito, não é?
eu vou falar a partir de dentro da inspeção do trabalho. Eu acho que a questão da carreira jurídica, ela pode ser olhada sobre vários vieses, na minha avaliação. A gente pode olhar, por exemplo, quando a gente pensa nos mecanismos de comunicação, a partir da lógica comunicativa, né? A gente pode pensar, por exemplo, a partir da perspectiva de uma filosofia da linguagem mesmo. Então, a gente pensa assim, carreira jurídica ou operadores do direito como participantes de um grupo seleto de pessoas que Foucault vai chamar, por exemplo, de comunidade do discurso jurídico, não é? E aí a gente começa, por exemplo, a enxergar um primeiro problema, se você olhar para a história da inspeção do trabalho, não é? A inspeção do trabalho nasce a partir de uma perspectiva de segurança e saúde, né? De sanitarismo, né? E não a partir do direito. E vou dizer mais, a inspeção do trabalho mantém, ou mantinha historicamente, uma interessante independência com o próprio direito, no sentido de que, se hoje a gente olha a inspeção do trabalho, e muitos de nós, do meu grupo, da minha categoria profissional, para usar uma expressão que nem é muito adequada, eu penso, mas pensar que a inspeção do trabalho no Brasil hoje se resume a vigilância e controle, a gente vai chegar à conclusão que a inspeção do trabalho depende, mobiliza o conhecimento jurídico e opera a partir dele. A gente vai descobrir que isso não é totalmente verdadeiro, né? Eu vou voltar a esse ponto depois, com mais calma, se vocês me deixarem. Um outro ponto de vista também que a gente pode olhar é a partir da linguagem jurídica mesmo, né? A inspeção do trabalho mobiliza a linguagem jurídica, a estética jurídica, ela mobiliza ou ela transita pelos canais, né, da comunicação jurídica, transita pelos espaços dessa comunicação, porque a própria ideia de operador do direito reivindica para si certos espaços exclusivos de ação comunicativa, inclusive, como, por exemplo, o espaço dos tribunais, né, mecanismos e Calegari é um grande estudioso dessas formas de linguagem, né, quer dizer, a questão do processo judicial, a questão das teses, não é? E vou dizer mais, assim, a inspeção do trabalho defende suas próprias teses, mas ainda é muito tabu dentro da inspeção do trabalho essa discussão de tese jurídica, porque a inspeção do trabalho acaba se rendendo muito mais aos cânones do direito administrativo do que, na verdade, portanto, ela não se sente muito livre, digamos, para constituir e defender teses jurídicas, a não ser em encontros muito específicos em que a gente pode falar para a nossa bolha, né? E isso cria, de certa maneira, alguns ruídos com esse sistema do direito consolidado e consagrado. Um outro ponto de vista também que a gente pode olhar a questão da carreira jurídica é a partir de algumas categorias da sociologia das profissões, por exemplo, não é? E uma que me chama a atenção, por exemplo, é a questão do credencialismo, né? Ser um auditor fiscal do trabalho no Brasil o credencia a participar dessa comunidade jurídica. Eu ouço de muitos colegas meus procuradores e magistrados que sim, né? Que sim. Mas ouço também de um grande contingente de magistrados e procuradores que não, né? Então, é frequente uma certa desautorização, não é? Dentro da magistratura e, às vezes, dentro do próprio Ministério Público, com o qual, inclusive, a Auditoria Fiscal do Trabalho, historicamente, tem uma relação de cooperação, de colaboração, mas também de muita disputa,
talvez isso até por conta de raízes históricas, é bom lembrar que a Procuradoria do Trabalho era uma instância de ação do Ministério do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de Vargas, não é? Inclusive, o tratamento dos conflitos trabalhistas, hoje a gente, quando fala de mediação feita pela Inspeção do Trabalho, mas ela começa dentro da Procuradoria do Trabalho, enquanto órgão do Ministério da Revolução. Então, tem essa questão também da classe, do credencialismo, dos estatutos, né? Da regulação do exercício da profissão jurídica. E, por fim, também tem um outro olhar que a gente pode lançar para a discussão, a gente pode propor essa discussão, que é a partir de uma lógica de sistemas, não é? A Inspeção do Trabalho, eu reconheço a Inspeção do Trabalho como um sistema inspecional, e aí eu falo para além da organização administrativa da Inspeção do Trabalho, Davi, Gabi, José e demais, mas a partir de uma lógica de sociologia, de sociedade organizada em sistemas, a partir de 1965. Então, que é o momento em que nasce no Brasil o primeiro regulamento da inspeção, que ostenta uma linguagem específica, que ostenta uma forma de comunicação específica, uma lógica operativa específica, uma forma de operar e de certa maneira, isolar um determinado grupo social, um processo de construção de identidade, e é a partir justamente, veja que coisa interessante, desse momento em que a Inspeção do Trabalho começa a se aproximar do direito como talvez o conjunto de saberes que mais se identifica com a Inspeção do Trabalho. Então, quando a gente olha para a Inspeção do Trabalho e tenta associar o ensino jurídico, a questão é, existe de fato o saber jurídico é uma condição de ação da Inspeção do Trabalho? Eu diria que em muitos aspectos, sim. Em muitos aspectos, sim. E é verdade também que os nossos, tirando, obviamente, Noves Fora, uma área de ação extremamente valorizada, que é a área de segurança e saúde, então nós vamos falar de engenharia de segurança, de medicina do trabalho, Davi Calegari, mas os nossos melhores nomes da Auditoria Fiscal do Trabalho falam a partir do direito, não é? Então, temos gente que fala a partir da sociologia, temos gente que fala a partir da filosofia, mas o direito, sim, é a linguagem, digamos assim, mais mobilizada pela Inspeção do Trabalho. Então, conhecer o saber jurídico no campo da mediação, eu sempre trago essa questão para discussão, por exemplo, há uma forte crença de que a autoridade, aqui a autoridade colocada muito entre aspas, tá, meu povo, do mediador, ela se constrói a partir da qualidade, né, do seu saber jurídico. Claro que eu vejo isso com certas ressalvas. E eu conto, só para fechar essa primeira parte, um caso muito interessante. Eu já tinha alguns anos de inspeção no trabalho, estava bem consolidado no campo da mediação. O nosso modelo de mediação lá de Volta Redonda, que se transformou, inclusive, no modelo para o Brasil, em muitos aspectos, inclusive dentro da regulamentação da mediação mesmo, né? Não é à toa que, até hoje, em novembro, mês que vem, a gente vai estar num primeiro congresso da Inspeção do Trabalho do Brasil, organizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, desculpe, subsecretaria, a gente caiu um andar, né, de Inspeção do Trabalho, e eu vou estar organizando um painel sobre mediação e inspeção do trabalho. E eu me lembro que a gente estava, eu estava com, era uma mediação de conflito individual, portanto, eu tinha um caso de um trabalhador, né, e está acompanhado de algum representante sindical, e estava a empresa do outro lado. Então, eu comecei a introduzir a mediação, comecei a conversar com as pessoas, comecei a apresentar o modelo, comecei a indagar sobre a situação, e a primeira pergunta que esse trabalhador me fez é: você é advogado? Né? E, na época, eu não era bacharel, eu sou economista de primeira formação, depois eu fui fazer direito.
né? Aí eu falei, poxa, eu sou auditor fiscal do trabalho. A partir daquele momento eu perdi a importância para ele, não é? Então, assim, por isso que eu sempre falo, é incrível como a advocacia ainda no imaginário coletivo, para as pessoas, para os trabalhadores, e o grupo com o qual eu trabalho são grupos de trabalhadores, vê na advocacia o lugar do saber jurídico. Então, o meu cargo não disse muito. Por outro lado, antes de vocês pensarem que, caramba, então, a inspeção do trabalho... A inspeção do trabalho é uma das carreiras mais lindas que eu conheço, né? Justamente por conta dessa capacidade de transitar por vários lugares, para além do próprio direito. E aqui vai, quanto mais auditores fiscais do trabalho formados pela UF, melhor será a nossa inspeção do trabalho do país, com certeza absoluta. Pelas razões que eu já expus antes da gente começar a gravar esse encontro. Eu posso continuar falando, ou vocês podem abordar. Oi, Calê. Fica à vontade, gente. Luiz, essa colocação que você fez aí, e já colocando também o seu histórico de formação, economista, né? E você mostra para a gente aí que na inspeção do trabalho, o graduando ele vai encontrar um campo interdisciplinar, né? Então, nesse campo interdisciplinar, que é o que mais cresce, não só na formação acadêmica, né? Cada vez mais os cursos são interdisciplinares, e aguçando essa percepção sistêmica, né? E dessa cadeia de produção jurídica. Quais são os espaços de ação jurídica dentro do Ministério do Trabalho? O auditor fiscal ele é um generalista, ele tem algumas especialidades, e dentro da distribuição funcional, quais os setores orgânicos dentro que pode atrair um público para essa profissão? Como, por exemplo, a gente vê na Justiça as varas especializadas ou os ramos da Justiça, e a gente vê no Ministério Público aquelas coordenadorias especializadas e temáticas. Discorre isso para a gente. Perfeito. Deixa eu só retroceder uma questão, Calegari, que eu acho que é muito importante. Uma das conclusões que eu cheguei é que a inspeção do trabalho ela é mais antiga no Brasil que o direito do trabalho. Então, antes do direito do trabalho, a inspeção do trabalho já existia. A inspeção do trabalho, do chamado tripé de proteção do trabalhador, que é uma forma que o Roberto Pires, que é um pesquisador do IPE, costuma lidar com a Procuradoria, a Justiça do Trabalho e a própria Inspeção do Trabalho, o tripé de proteção, dos três órgãos, né, é o mais antigo. Claro que assim, a referência normativa é de 1891, o ano da nossa primeira Constituição Republicana, né, com o decreto 1313 ainda do Marechal Deodoro. Mas a ação fiscal, a operação da inspeção do trabalho, não é? Ela começa com o nascimento do Departamento Nacional do Trabalho em 1911. Então, a partir de 1912, no ano seguinte, a gente começou a trabalhar, a inspeção do trabalho no Brasil começou a operar a partir do conceito de inquérito social, né? Como não havia direito do trabalho, não havia norma trabalhista com que você pudesse legitimar essas ações, o que se tinha, na verdade, era um código sanitário do Estado de São Paulo, composto um ano antes, não é? E foi a partir dali e que alguns conceitos fundamentais, como, por exemplo, embargo e interdição, né, que são duas das mais importantes intervenções do Estado no domínio privado, não é? No espaço privado, no espaço da produção, ela nasce exatamente nos anos 10 e se consolida em 1920, com o enorme decreto de constituição da primeira grande política sanitária no país. Um outro recorte, antes de responder essa pergunta, que eu acho que é importante, é que
a Inspeção do Trabalho produziu uma das mais primitivas literaturas jurídicas de direito do trabalho no país. Nós tivemos o que é considerado uma obra seminal do direito do trabalho, de 1905, do Evaristo de Moraes, elementos de direito operário, no princípio de direito operário, e há um grande gap, né? Um gap enorme entre essa obra aqui no Brasil e as primeiras produções de direito do trabalho nos anos 30, e, sobretudo, a partir dos anos 40. Enquanto a Argentina, o Uruguai, o México produziam alguma coisa, o Brasil produziu pouco, né? Pouco da chamada grande literatura jurídico-trabalhista nesse período. Talvez porque o espaço era do debate político, propriamente, né? O primeiro grande evento de direito social no Brasil é de 1942, né? Quer dizer, um ano antes da CLT. E a primeira CLT comentada do país, ele nasceu em 1945 dentro do DNT. Portanto, a Inspeção do Trabalho, ela forjou a primeira CLT comentada do país. Se a gente pegar uma obra, que é uma obra muito importante para quem é do trabalho, que é a obra Instituições de Direito do Trabalho, do Segadas Viana, do Délio Maranhão e do Arnaldo Susequinde, e nos anos 90 entra o professor Lima Teixeira, para, no primeiro momento, atualizar a parte do Délio, depois atualizou também a parte do Segadas. Se a gente pegar duas edições, a edição de 2005, a edição de 1961, nós vamos ver os capítulos de direito da Inspeção do Trabalho completamente reescritos, completamente diferentes. A edição de 1961, por exemplo, Calegari e Davi, ela contém um conjunto de autores absolutamente desconhecidos do panteão juslaboralista brasileiro. Gente que eu nunca ouvi falar. Gente que se situava, de certa maneira, dentro daquela categoria, né, do Werneck Viana, do jurista político do direito social, pessoas que tinham mais visibilidade no campo político do que, de fato, no campo jurídico, porque esses sistemas ainda não estavam totalmente definidos, não é? Isolados, de certa maneira. Grandes e incrivelmente importantes debates jurídicos eram debates parlamentares, né? Um dos livros sobre o direito do trabalho mais interessantes, e eu tenho apenas recortes, eu não tenho ele propriamente, é um compilado de discursos de plenário da Câmara das Câmaras dos Deputados e do Congresso Nacional sobre direito do trabalho, sobre trabalho de menores, sobre a condição do trabalho da mulher, não é? E que foi elaborada pelo autor da emenda, né, à Constituição de 1891, que aconteceu em 1926, tratando da unidade normativa do direito do trabalho no Brasil, quer dizer, só a União pode legislar sobre o trabalho. Essas discussões eram extremamente profundas, e há uma riquíssima literatura, Davi, Calegari, produzida pela Inspeção do Trabalho. Uma literatura que, na verdade, era uma espécie de pedagogia operária a partir do direito, quer dizer, era o direito explicado, traduzido, ressignificado para uma espécie de ensino operário no Brasil. Não é à toa, inclusive, que o Orlando Gomes, quando a CLT fez 50 anos, pessoal, o Arnaldo Susequinde organizou uma CLT histórica. Isso foi em 93, se não me engano. Acho que você pegou isso. Não sei se você tem, Calegari, uma CLTzinha. Não sei se eu estou com ela aqui. Não. Está aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui. Está ao contrário, né? Essa CLT, ela é a CLT histórica com texto original, com fotografias, discussões, tudo organizado pelo Arnaldo Susequinde. E tem um recorte aqui interessante do Arnaldo, que ele vai dizer o seguinte: Orlando Gomes era politicamente um opositor de Vargas, mas reconhecia na CLT uma virtude,
que era a sua virtude didática, pedagógica. A CLT como um estatuto de como um manual de pedagogia operária. E a partir dessa lógica da pedagogia operária se construiu uma rica literatura forjada a partir da visão da inspeção do trabalho. Autores que vocês provavelmente não conhecem, desconhecem mesmo, e são muito, muito importantes. Mas eles faziam uma própria autocrítica. Não estamos aqui a fazer, a tratar de grandes tratadistas, não somos grandes tratadistas. Estamos aqui para fazer uma literatura jurídica para o trabalhador e também para o estudante do direito. A inspeção do trabalho nasce, então, a partir de divisões de áreas de ação. Então, a lógica da inspeção do trabalho, quando ela começa a se organizar como sistema unificado, e o ano que eu acho padrão é o ano de 1952, quando finalmente as delegacias regionais do trabalho passam, então, a ser a única forma possível de organização da inspeção do trabalho no país. O Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo é finalmente fechado, depois de várias reaberturas. Então, a partir dali, a inspeção do trabalho se organiza em 3 áreas. Uma área estritamente jurídica, não é? Que costumava chamar de a inspeção da legislação, ou área de legislação. O setor de segurança, saúde e medicina do trabalho, higiene do trabalho, então, onde era o lugar dos engenheiros e o lugar dos médicos. Numa camada um pouquinho abaixo uma espécie de subcategoria dessa categoria da medicina do trabalho, da segurança, nós tínhamos os técnicos de segurança do trabalho, que faziam uma espécie de mediação da segurança e saúde, né, diretamente com o operariado. Então, enquanto os médicos, os fiscais médicos, os fiscais da engenharia trabalhavam com o patrão, então iam nas empresas, dialogavam com o capital, os técnicos de segurança dialogavam com o trabalhador. E tinha uma terceira grande área, lindíssima área, que felizmente acabou, que foi exclusivamente ou quase exclusivamente ocupada por mulheres, que da assistência social do trabalho. Um grupo formado por mulheres, e Vargas fez questão de que isso acontecesse, recuperaram um modelo de inquérito social para fiscalizar trabalho feminino e ocupação de crianças e adolescentes no trabalho. Se vocês forem dar uma olhada nos diários de campo da fiscalização dessas pessoas, dessas mulheres, nos anos 30, nos anos 40, são questões assim, são relatos maravilhosos, maravilhosos. À guisa de comparação, lembram os diários de campo das etnografias da antropologia, não é? A fiscalização, por exemplo, em 1937, dos dancings e boates e teatro de revista no Brasil dos anos 30, no Rio de Janeiro, falando da condição de trabalho feminina, lidando com a questão do aborto, ligando com a questão se moram, quantas refeições faz, se no local de trabalho elas são obrigadas a beber, se no local de trabalho elas são obrigadas a se prostituir, se tem filhos, quantos, se moram com algum companheiro ou companheira. Essas questões eram estudadas a partir da inspeção do trabalho, não é? Essa área de atuação do Serviço Social do Trabalho, ela desapareceu, né? Mas a ocupação feminina desses locais onde a inspeção do trabalho atua ainda existe. Então, assim, quando se fala de relações de trabalho, quando se fala de trabalho feminino, quando se fala da condição do trabalho da doméstica, quando se fala de crianças, adolescentes no mercado de trabalho, a gente vai olhar com muita atenção para a inspeção feminina do trabalho. Então havia então a inspeção do trabalho, ela nasce com essas especializações, quando ela se organiza, quando ela se empodera. Essas especializações, então, esses recortes, inclusive, eram definidos nos concursos. O concurso de 98, por exemplo, foi um concurso que teve 2 concursos, na verdade. Um exclusivo da legislação e outro exclusivo da área de segurança e saúde.
né? Essa separação, então, ela acaba nos anos 2000, Calegari, sendo específico com a tua pergunta, quando nasce a expressão auditoria fiscal do trabalho. Então, a auditoria fiscal do trabalho entendeu que precisava acabar com essas especializações como categorias institucionais para trabalhar todo mundo, enfim, todo mundo, como auditor fiscal do trabalho generalista. Então, é um modelo francês da inspeção do trabalho. No entanto, internamente, a inspeção do trabalho ainda se organiza a partir de especialidades. Então, o jurista, o estudioso do direito, vai trabalhar com legislação, vai trabalhar com análise de recursos de processos administrativos fiscais. O jurista, por exemplo, vai trabalhar com mediação, com relação de trabalho, sobretudo se ele for um versado em direito sindical. Então, há muito espaço de atuação para o jurista dentro da inspeção do trabalho, né? Essas áreas, por exemplo, da regulação, a área de regulação, quando eu falo, coordenação de normas, tanto as normas de legislação quanto as normas de segurança e saúde, a estrutura, né, de multas e recursos, toda a questão de processo administrativo fiscal, são agentes da inspeção versados em direito, né? Vão discutir o direito. A interlocução que a inspeção do trabalho faz com a OIT, que é enorme e muito profunda, né? E aqui eu cito vários colegas fantásticos que trabalham com essa interlocução. É bom lembrar que a inspeção do trabalho, a partir dessas organizações de classe, tem conexões com a inspeção do trabalho da América Latina, tem encontros regulares, né, com órgãos da inspeção do trabalho da América Latina, de órgãos da inspeção do trabalho europeia. Então, essa interlocução é feita a partir do direito, né? É feita, em grande medida, a partir do direito. Então, são os nossos colegas, o Renato Bignami, que foi coordenador do trabalho escravo urbano em São Paulo. Poxa, o cara está na Suíça toda frequentemente para discutir questões. O cara é um monstro, né? O cara é fantástico. Vários e vários outros nomes. Então, apesar da inspeção do trabalho não ser uma exclusividade do direito, né, do versado no direito, do jurista, então, há espaço para a atuação do sociólogo, há espaço para a atuação do historiador e outras formações, mas o direito ainda contém, ainda reserva um lugar de muita relevância e diria até exclusividade mesmo dentro da atuação da inspeção do trabalho. Até porque o principal interlocutor das empresas, quando, por exemplo, eu estou mediando aqui uma questão de embargo e interdição de uma empresa de reciclagem de material lá em Volta Redonda, e qual é o interlocutor da empresa? É o advogado. É o advogado. Então, o advogado vai dialogar, né, com o auditor fiscal do trabalho, com a auditora fiscal do trabalho, não é? Então, essas áreas, viu, Calegari? A área de fiscalização de legislação e alguns projetos muito específicos, como a questão do trabalho formal, trabalho informal, a questão de fraudes, fundo de garantia, né? Conhecimento profundo sobre salário. Há um lugar muito assim, privilegiado também da administração, das ciências contábeis. E é bom lembrar que os primeiros concursos pós-Constituição, né, na verdade, até antes, o concurso de 1983 e 84, já exigia formação em Direito, Ciências Econômicas e Administração de Empresas. Né? Aliás, minto, Administração de Empresas, e Ciências Atuariais e Direito. Ciências Econômicas foi a partir dos anos 90 e depois, hoje, é aberta a todas as outras formações. Então, hoje, temos uma área muito exclusiva da área médica e das engenharias, de modo geral, e da arquitetura, e temos áreas de atuação praticamente exclusivas do direito. Legislação, processo administrativo fiscal, regulação, normatização, coisa coordenadoria de normas, isso são áreas de atuação do jurista na inspeção do trabalho.
Eu tenho uma dúvida de como que funciona a profissão do senhor na prática, assim, qual é o passo a passo, cada procedimento que vocês fazem, como que é esse contato com o advogado, né, interlocutor das empresas? Sim. Hoje, a organização do trabalho, do auditor, o desenho institucional da inspeção do trabalho, Gabriela, ela é bem diferente da organização, do desenho, por exemplo, que se apresentava quando eu entrei. Então, havia um desenho institucional de 94, que foi muito bem durante 10 anos, atuou muito bem, dialogando com a Constituição, assim, um desenho fortemente inspirado pela Constituição Federal. A partir de 2004, esse desenho começa a mudar, em 2010 muda completamente. Hoje, a inspeção do trabalho se organiza a partir de projetos, portanto, existe uma figura do planejamento fiscal, que todo ano se discute, né, fortemente influenciado por dados obtidos de institutos de estatística. É um planejamento pressionado pelo orçamento, então temos, assim, questões orçamentárias que entram em cena, né, que pretendem dar relevância e tudo mais, e esses projetos, eles têm uma organização interna a partir dos coordenadores de projeto. O coordenador de projeto, que agora até aparece na reorganização do Ministério, mas é uma figura meio anômala, é uma espécie de hierarquia técnica da inspeção do trabalho, mas ela não aparece na estrutura institucional do Ministério do Trabalho, em nível de gerência, de superintendências. Mas ele é responsável por organizar e fazer os projetos funcionarem. Então, por exemplo, cada ano que passa, nós temos projetos que se mantêm, outros saem de cena. Projeto, por exemplo, de transportes, não é? Projeto de transporte. Como é que funciona o projeto de transporte? A partir de um planejamento, de uma operação, os fiscais de trabalho, então, vão atuar na área de transporte, tanto transporte coletivo quanto transporte de cargas. Atuar em parceria com o fisco, atuar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, atuar em parceria com as prefeituras. Então, o fiscal do trabalho notifica as empresas para apresentação de documentos. Essa notificação ela é feita de forma presencial, na maior parte das vezes, quando a gente fala de fiscalização dirigida. Tá? Então, o fiscal vai à empresa, faz o que eles chamam de verificação física in situ, in loco, não é? Faz entrevistas a depender dos atributos do projeto. Tem atributos de projeto, por exemplo, que a entrevista, e até uma entrevista semi-estruturada, é fundamental. A questão, por exemplo, de projeto de fraudes, tá? O projeto de informalidade. Nos anos 90, por exemplo, Gabi, a atuação da inspeção do trabalho de combate à onda fraude-operativa foi uma coisa estrondosa. Havia, inclusive, um manual de entrevistas dos trabalhadores cooperados, o que se devia perguntar aos trabalhadores cooperados. Então, essa primeira aproximação é fundamental. Tá? É fundamental. É um diálogo que se estabelece com o trabalhador e com o empresário. Deixa-se lá uma notificação com uma série de exigências em um determinado prazo. Bom, aí entra alguns cenários possíveis, tá ok? O principal cenário é o seguinte: depois desse prazo, a representação da empresa é chamada para apresentar esses documentos. Hoje em dia, essa segunda fase, ela não é feita na empresa mais, tá ok? Repito, salvo fiscalização de segurança e saúde, que não tem jeito, você tem que ir à empresa para saber que medida de segurança e saúde ela adotou, tá? Mas a segunda fase é uma fase de análise documental. Ela pode ser enviada por e-mail, ela pode ser enviada por correspondência, ela pode ser uma agenda, um encontro na repartição, com hora marcada, horário marcado, com a empresa. E aí, 3 atores podem aparecer. Detalhe, sem nenhum excluir o outro. O dono da empresa,
ou sócio-administrador, seja quem for, o advogado ou o contador. E, eventualmente, por exemplo, o gerente, diretor, chefe do departamento pessoal, sem se excluírem, veja bem, sem se excluírem, ok? Então, essa segunda fase é de apresentação de documentos. Abre-se um novo prazo para análise dessa documentação, tá ok? Essa análise documental, quando a fiscalização depende dessa análise, é uma análise jurídica, tá? Tá legal. Mobiliza sistemas de verificação, por exemplo, de jornadas, sisteminhas, cruzamento de dados, há um arsenal de sistemas, né, e de subsistemas que dialogam, cruzam com RAIS, cruzam com CNPJ, cruzam com dados de acidente de trabalho. O fiscal do trabalho brasileiro ele trabalha com todos esses bancos de dados no seu computador, a depender do projeto, com muitos desses bancos de dados. Então, ele tem esse panorama, consegue fazer esse diagnóstico, não é? E aí, pode acontecer duas coisas. A inspeção do trabalho, então, pode lavrar os autos, que tem que lavrar, o que a gente chama de infrações insanáveis, que não há possibilidade ali de contemporização, mas, a depender do projeto e dos atributos, abrir novos prazos. E, eventualmente, Gabriela, inclusive, mudar a própria dinâmica da inspeção, tá? Por exemplo, admitindo a possibilidade do chamado procedimento especial. O que é o procedimento especial, por exemplo? Aquela lógica do controle da vigilância, ela é meio subvertida por uma lógica de negociação. Então, se o auditor fiscal do trabalho, a partir de certo cenário, a partir de certo convencimento, olha só como ele é poderoso nesse sentido. Isso é um juízo pessoal do auditor fiscal do trabalho, Gabriel. Ele pode inaugurar, então, uma nova fase, que é a abertura de um processo de procedimento especial. O que a gente chamava antigamente, até 2017, de mesa de entendimento, que é um instituto que foi criado no final dos anos 90 e 99, depois teve uma reedição em 2001, uma alteração em 2014, uma outra alteração em 2017, e agora, mais recentemente, em 2021, também uma outra mudança. Então, aí abrem-se novos prazos mais longos. Geralmente, esse procedimento especial, ele vai ao encontro, por exemplo, de grandes débitos de fundo de garantia, não é? Ele vai ao encontro, por exemplo, de necessidade de mudanças estruturais, de organização estrutural do espaço de trabalho, seja por conta de segurança e saúde, principalmente por conta de questões de segurança e saúde, necessidade de mudar, por exemplo, a estrutura organizacional de hierarquia, de valorização, o que a CLT vai chamar de quadros organizados de carreira. Então, assim, reestruturar a forma com que a empresa hierarquiza e trata os seus trabalhadores. Então, são vários cenários que o fiscal do trabalho vai trabalhar e, eventualmente, então, ingressar ou dar, startar esse processo que a gente chama de procedimento especial. Se a questão, por exemplo, ele está num projeto de segurança e saúde, ele pode decretar o embargo, né, de uma obra ou uma interdição de uma máquina ou de um espaço de trabalho. E aí é uma discussão que tem conteúdo da área de segurança, mas tem muito conteúdo jurídico também envolvido. A recente processo que eu mencionei para vocês, por exemplo, o advogado está tentando defender, que está defendendo a empresa, está tentando propor uma discussão em que ele coloca em dúvida o juízo de futuro que o fiscal do trabalho está tendo. O meu colega, por exemplo, ele diz, olha, a julgar pelo retrospecto recente da empresa, a partir de 2017, eu não acredito, pessoalmente, que a empresa vai cumprir determinado cronograma prometido. E qual é a discussão que o advogado está propondo? Que há fatos novos que podem, sim, retrabalhar essa percepção do auditor. Então, assim, doutor fulano, tal, olha, a empresa tem feito isso, o cronograma que está sendo feito é isso, eu acho que o seu juízo ela não é razoável. Entra aí o princípio da razoabilidade, entendeu? Então, assim, há alguns projetos, Gabi, muito específicos, como, por exemplo, trabalho informal, a questão da área de segurança e saúde também, né, também entra.
Projetos de saúde, por exemplo, né? Por exemplo, a questão da terceirização de mão de obra nos hospitais, um médico como PJ, por exemplo, essa é uma discussão que se trava entre advogados e a inspeção do trabalho, não é? Então, é assim, notificação, abertura de prazos, verificação física, às vezes dupla visita, algumas vezes a dupla visita, ela é exigida por lei, exemplo, microempresa, empresa de pequeno porte, é necessário haver uma dupla visita, ir lá de novo, né? Chamamento para apresentação de documentos, análise, abertura de novos prazos ou não, abertura de procedimento especial ou não. A questão, por exemplo, de inclusão de PCD, por exemplo. A inclusão de PCD hoje, a operação padrão, Gabriela, é a abertura de processo de procedimento especial, porque a inclusão de PCD não consegue ser realizada dentro do espaço de 90 dias, 120 dias, que pode, esticando muito uma operação fiscal ocorrer. Então, precisa de mais prazos às vezes de 2 anos, 3 anos, desde que a empresa apresente regularmente relatórios dando conta de que ela está avançando nessa discussão. É belíssimo. Então, assim, a depender do projeto, a depender dos atributos, tá ok? Esses procedimentos, eles podem mudar. Mas a estrutura é essa, planejamento, montagem de projetos, seleção de auditores, atributos que devem ser valorizados, notificação, apresentação prazo, apresentação do documento, análise documental, lavratura de auto de infração ou não, abertura de procedimento especial ou não. Assim, basicamente. Você sabe que eu vejo que eu não consigo falar pouco, né, das pessoas do trabalho. Foi ótimo, professor. Calegari. Luiz, anota aí que agora quem vai falar um pouquinho seu, a pergunta tem algumas camadas. Como a maioria das pessoas não conhece essa área trabalhista fora do aspecto de direito de trabalho, para o seu trabalho na aula, e a gente conhece mais a fundo, pode mostrar para ele o seguinte: primeiro, que você vê que você, com a sua formação em sociologia e direito, de economia, e mais o conhecimento jurídico, dá um ferramental muito grande para a função de auditor. Nós temos na faculdade muitos alunos que são formados em administração, em contabilidade, outros que são formados em engenharia e medicina. Nós temos até engenheiro, delegado de Polícia Federal, entendeu? Então, a gente começa a ver que esse conhecimento, né, Davi, não existe conhecimento perdido. Com certeza. Às vezes ele vai ser canalizado no momento certo para conhecer uma profissão. E então, a auditoria, ela permite que aquele aluno que gosta de gestão, ele vai encontrar um espaço ali. O aluno que gosta de número, ele vai encontrar porque tem um trabalho estatístico muito forte, até na prova se cobra raciocínio lógico. O aluno que é formado em contabilidade, que tem ou já está fazendo as 2 faculdades ao mesmo tempo também. Então, para incentivar, mostrar que existe muito mais vida no direito fora dos tribunais, como a gente está falando e desmistificar a noção de direito de trabalho como aquela coisa de princípio da proteção, capital versus trabalho e tudo. O direito de trabalho ele nasce num contexto capitalista, isso é essencial. Então, enquanto eu tiver indústria, mercado e tudo, nós vamos ter essa relação de mecanismos regulatórios das atividades humanas, dentro dela do trabalho. Mas tem 2 coisas que eu gostaria de dar um destaque para você falar, que é o seguinte: aquele aluno, aquele graduando, aquela pessoa que não gosta de atividade burocrática, não gosta muito do contencioso e de ficar preso, a gente sabe que a auditoria exerce atividade de campo. Você até falou aí. Que você falasse um pouquinho por essa atuação com as forças-tarefas, junto com a Polícia Federal, Ministério Público, né? E essas forças-tarefas são um trabalho muito dinâmico e relevante demais no sentido da prevenção de ilícitos coletivos, de trabalho escravo. Feito isso, depois no plano de acesso à carreira,
Se você falasse para a gente o quadro de auditores no Brasil, a quantidade de auditores, se há uma necessidade de contratação de mão de obra, as fases da prova, e se lá vocês têm uma escola um curso de formação com caráter eliminatório ou não, um curso de formação, eu acho que isso é interessante para eles. Fantástico, adorei as perguntas, obrigado, Calegari. A questão das forças-tarefas, né? Na verdade, assim, as operações, elas são mais antigas do que se supõe, né? Elas começam na década de 70, na verdade, né? As primeiras operações de precarização do trabalho, contra a precarização do trabalho, nas chamadas superobras de infraestrutura da ditadura militar, né? Sobretudo na Amazônia Legal. Mas essa primeira fase das operações da inspeção do trabalho daquela época não deram muito certo. Não deram muito certo, e hoje, como pesquisador da inspeção do trabalho, eu identifico por quê. Porque essas operações, né, elas precisavam ter um diálogo, estabelecer um diálogo com lideranças políticas locais, né, regionais, mas, sob o ponto de vista do lugar da operação, era necessário estabelecer uma conexão com a questão ambiental. Não é à toa, veja, quando a gente fala do grupo de combate ao trabalho escravo, que nasce em 1995, não é? A gente vai sempre lembrar dos casos icônicos, né? O caso da fazenda tal, o caso da fazenda tal, que chegou até a OIT, o Brasil foi denunciado. Nós, internamente, discutimos a partir desses elementos. Como surge esse grupo? O grupo surge a partir de certos casos icônicos que chegaram à OIT por denúncia e tudo mais, e a partir dali o Brasil constituiu esse grupo. Na verdade, isso é verdadeiro, claro, não é falso, mas dizer que o grupo, as forças-tarefas contra o combate escravo no campo, por exemplo, tem um elemento de ignição anterior, que retroage, na verdade, à ECO 92, não é? A ECO 92 trouxe a ideia de sustentabilidade e tudo mais, e vai começar a jogar holofote sobre alguns conflitos que transitam pela questão trabalhista, ambiental e fundiária, né? E em 1994, Calegari, sai um documento importantíssimo da OAB do Rio de Janeiro, falando sobre a necessidade do Brasil fazer inspeção do campo, sob pena de perder todo o apoio internacional à causa ambiental. E nesse documento, veja, nesse documento aparece um primeiro relatório de trabalho escravo no campo. Então, esse documento da OAB do Rio de Janeiro, esse relatório, denunciando, inclusive, municípios específicos do estado do Rio de Janeiro, estabelece, então, essa ponte importantíssima entre a questão ambiental, a questão fundiária, o conflito do campo e o trabalho. E, a partir daí, no ano seguinte, nasce o grupo de combate à erradicação. Mais ou menos na mesma época, 2 anos depois, nasce um outro grupo importante que é, na verdade, um programa, que é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esses programas eles foram se fortalecendo com o passar dos anos. O PET sai de cena em 2004, mas o grupo de erradicação do trabalho escravo, ele se amplifica, ele passa a ganhar espaço nas leis orçamentárias exclusivos, não é? Exclusivos. Em 2012, inclusive, sai um relatório com participação do escritório da OIT no Rio de Janeiro, falando sobre inspeção do trabalho no campo, não é? Discutindo os atores, o trabalhador, né? o deslocado, o desterritorializado, não é? O trabalhador escravizado e tal, o gato,
e o proprietário de terras, e além da própria inspeção do trabalho. Então, esse relatório está disponível, inclusive, na internet, é muito interessante, e vai, inclusive, problematizar a própria inspeção do trabalho. Né? A questão da dívida, a questão do problema de deslocamento, e é a partir desses relatórios que vão começar a surgir as primeiras distensões entre a visão da inspeção do trabalho sobre o trabalho escravo e a visão, por exemplo, da Justiça Federal sobre o trabalho escravo contemporâneo, que são visões, na maior parte do tempo, conflituosas, tensionadas, por exemplo. Essas operações, então, elas são operações organizadas de forma centralizada, todas as superintendências têm agentes que são cedidos e dedicados a esse grupo. Esses grupos, que é um grupo relativamente grande, transita pelo Brasil inteiro. É sempre um conjunto de auditores e auditoras, então não é um só, é um grupo, é um colegiado. E na forma colegiada, inclusive, eles decidem sobre a ação da inspeção no trabalho de resgate, se é caso de resgate, se é caso de autuação simplesmente, não é? Então, isso é uma decisão colegiada, há uma assembleia de auditores e auditores para discutir aquele caso concreto. Essas operações são sempre trabalhadas em parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias locais, com o Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal também. E aí um certo ressentimento nosso é que até bem pouco tempo, quando essas operações apareciam na mídia, trabalhadores são resgatados pelo Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, na verdade, foram resgatados pelo Ministério do Trabalho, mas quem aparecia na mídia era o Ministério Público do Trabalho. Ou seja, até a mídia não sabia exatamente a diferença entre Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, não é? De certa maneira, até imageticamente, a inspeção do trabalho precisou se mostrar para a população como uma espécie de Polícia Federal do Trabalho. Então, se você for ver a estética dessas operações, você toma um pelo outro, todos de colete preto, com letras douradas, apresentando credenciais com escudos, com um brasão da República, com chapéus de operação de selva, com botas, com luvas, em alguns casos, a depender, colete à prova de balas. É muito interessante, sabe? Produz um resultado muito interessante. A partir de 2008, 2010, essas operações começaram a ser também trasladadas para contextos urbanos. Então, sobretudo a partir de São Paulo, e depois no Rio de Janeiro, operações, por exemplo, contra a escravização de pessoal que veio da Bolívia trabalhar em facções clandestinas, trabalhando como braços terceirizados de cadeias produtivas de grandes lojas de presto-moda, de moda rápida, né, de prêt-à-porter, né? Então, associando-se, inclusive, né, quer dizer, lojas e redes internacionais, inclusive, de moda, associadas a trabalho em condições análogas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, operações muito importantes, nas pastelarias chinesas, por exemplo, a gente viu populações de imigrantes, frequentemente ilegais, vivendo nessas pastelarias, não sabendo falar português, enfim. Uma outra coisa também muito importante que a inspeção do trabalho acabou digamos, mostrando, né, a realidade, quer dizer, a questão da agências de viagem, de regularização de passaportes, sobretudo de estrangeiros asiáticos, e o tráfico internacional de pessoas, não é? Então, são questões assim, que a inspeção do trabalho ajudou a dar visibilidade, né, porque ela vai a campo, ela dialoga, ela mostra, então, ela ocupa esses espaços. E, mais recentemente, talvez esteja assim, ganhando espaço e um grande encantamento entre nós são as operações e os grupos de atuação contra o trabalho precário e a escravização de pessoas no âmbito doméstico, Calegari. Então, hoje, por exemplo, há discussões, eu sou parecerista da revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, e já caminhando para a tua segunda pergunta,
como é que se dá o processo de formação interna, o que nós temos, né? A partir de 2014, nós passamos a ter uma Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, não é? Que é uma escola de formação continuada da inspeção do trabalho. O processo de seleção, por exemplo, ela tem uma fase de provão, que a gente chama de provão, e tem uma fase de prova também, mas uma prova analítica. São questões discursivas, que são questões que são que exigem respostas analíticas, digamos, não é? Depois há uma classificação, e depois há um segundo momento, que é o momento de formação. Então, nós temos convênio com a UNB, convênios até, no meu caso, por exemplo, fiz dentro da UERJ, tem todo o processo de formação, 3 meses, muito parecido com o do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público, né, de modo geral, mas do Ministério do Trabalho, Público do Trabalho em particular, que também tem critério de classificação e, eventualmente, reprovação, eliminação e de classificação. A partir dali, aí vai depender de cada desenho do edital. No meu caso, por exemplo, o concurso foi nacional e separado por estados. Então, cada estado tinha um conjunto de vagas. Esse desenho nunca mais se repetiu exatamente daquela maneira. Nunca mais se repetiu. Hoje, o concurso para a Auditoria Fiscal do Trabalho é um concurso muito parecido com o concurso, por exemplo, do Ministério Público, que é um concurso nacional. Antes do concurso, tem o que chama de concurso de remoção, né? Gente que está 3 ou mais anos no mesmo lugar, se quiser migrar para abrir vagas em outros lugares, eles migram. Então, saem, por exemplo, da região norte, às vezes da região centro-oeste, da região nordeste, vão se aproximando mais das metrópoles ou dos seus lugares de origem, abrindo vagas nesses lugares. Então, há esse primeiro concurso interno, não é? Que, na verdade, é basicamente currículo, não é? E aí abre-se o edital para as vagas e um concurso nacionalizado. Há uma tendência da primeira leva de auditores ser deslocada para regiões mais remotas, então, estados do norte, estados do nordeste, estados do centro-oeste, alguns estados do sul. Essas vagas não se apresentam, podem se apresentar, mas são raras, se apresentar no sudeste, né? E depois, sim, com o passar do tempo, eles então fazem esse caminho de volta, muitas vezes. Ou não, não é? Estatisticamente, eu tenho esse processo de deslocamento pesquisado. Tá? A minha geração, por exemplo, apenas 18% dos auditores fiscais saíram dos seus lugares de aprovação no concurso, né? Hoje, a tendência está acima de 60%. Não é? Inclusive, tem Brasília como hub, né? Quer dizer, é impressionante como Brasília aparece como um lugar, um hubzinho, né? Quer dizer, um intermediário nesse processo de retorno ao lar, né? Retorno aos locais. Um outro aspecto também interessante é que a população feminina ela é mais concurseira do que a masculina desde os anos 80. Entendeu? Então, assim, a quantidade de candidatas é muito maior do que a quantidade de candidatos. Mas, e isso eu deixo para os pesquisadores e pesquisadoras do trabalho feminino, da ocupação feminina e dos espaços e da educação feminina, são os homens que mais são aprovados no concurso. Então, assim, embora as mulheres sejam o maior contingente de concursandas, os aprovados, a maioria são homens. Quando eu pesquisei a inspeção do trabalho em 2018, nós tínhamos pouco mais de 2.300 auditores fiscais no Brasil. O número exato, se não me engano, 2.232. De lá para cá, números de agosto, estamos em outubro, setembro desse ano, nós temos 2.009 auditores e auditoras no Brasil. 2009. Em 2010, a OIT, junto com o próprio Ministério do Trabalho, fez uma análise para verificar, a partir do tamanho da população brasileira, da dimensão da economia brasileira, que nós precisaríamos de pelo menos 6.000 auditores. Número parecido, 7.000,
era prometido no concurso de 1984. Nós retrocedemos a um número hoje inferior ao número que a gente tinha quando eu fiz concurso em 1994. Então, a situação hoje é de um déficit extraordinário, só de vacância. Não estou falando de novos postos de trabalho, estamos falando apenas de vagas. Nós estamos com uma vacância acima de 1.600 vagas. Né? Só de vacância, pessoal falecido, aposentado, se retirou da inspeção do trabalho por alguma razão. Entendeu? Então, nós estamos com uma vacância superior a 1.500 auditores e auditores. Não é? E temos a Escola Nacional. Hoje nós temos houve uma nova regulamentação da carreira. As regulamentações estão acontecendo e estão valorizando formação. Então, por exemplo, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, escrever artigos, trabalhos acadêmicos, publicar em revistas hoje, são critérios de, vou usar uma palavra que hoje acho que não seria o caso, mas de ascensão interna, de progressão funcional. Então, assim, você ter uma pós, tal, isso, veja, isso não vai render remuneração extra, como algumas carreiras, como, por exemplo, a Polícia Federal e outras, né? Mas vai render uma condição privilegiada de progressão funcional. Então, assim, você vai ter mais chance e mais rápido de progressão funcional se você tiver, em paralelo com a tua carreira de auditoria fiscal, uma formação e trabalhos acadêmicos publicados. Isso é valorizado. É bom fazer esse registro. E a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ela produz curso de qualificação, inclusive para a população não fiscal, né? Questão da mediação, questão, né, importante, e tem uma revista que tem publicação semestral, não é? Com artigos e interessantes, sempre discutindo temas, seja de boas práticas, seja de discussões jurídicas envolvendo a temática da inspeção do trabalho. Oi, Gabi, você tem uma pergunta para mim? Te respondi, Calegari, antes de mais nada, eu consegui. Não quis te enrolar, não. Eu tenho uma dúvida de que disciplinas da universidade você sugere que a gente se dedique para quem decide abraçar a carreira de auditoria fiscal? Direito do trabalho, claro, em primeiríssimo lugar. Direito constitucional, muito importante. Direito administrativo, porque há controvérsias, mas o primeiro livro sobre direito administrativo do trabalho foi publicado nos anos 30, e foi publicado com inspiração da inspeção do trabalho. Então, se o direito administrativo do trabalho existe como ramo jurídico autônomo e como disciplina, é por conta da inspeção do trabalho. Você não vê direito administrativo do trabalho nas faculdades sendo ensinado, não é? Em algumas pós-graduações de direito do trabalho, há essa iniciativa de discutir questões de direito administrativo do trabalho. Mas essa conexão do direito administrativo, do direito constitucional com o direito do trabalho, essas três disciplinas, para mim, são fundamentais. Uma quarta disciplina vai entrar em cena, sobretudo, e vai ganhar importância nas discussões, por exemplo, do trabalho análogo ao escravo, que é a questão do direito penal, entendeu? Agora, a nossa inspeção do trabalho valoriza enormemente sociologia do trabalho, economia do trabalho, sabe? Então, assim, essas categorias da sociologia são muito valorizadas também, né? Também. Se você tem traquejo com números, né? E aí gosta de discutir, né? Como é que é? Número não parece hieróglifo, não é? Ideograma japonês, né? Então você consegue transitar. Há certos projetos e certas especializações dentro da inspeção do trabalho que operam a questão do número. Então, foi o que o Calegari falou. Muitos, por exemplo, têm uma formação, tem muitos alunos do direito que tiveram uma formação, por exemplo, em gestão de recursos humanos, não é? Ou tecnólogo em administração. Esses saberes são interessantes também de serem considerados, sabe? Então, é muito legal. A questão do idioma, grupo de trabalho portuário, por exemplo, tem que falar fluentemente, pelo menos, ou com muita desembaraço
inglês, né, francês, em alguns casos, espanhol, claro, não é? Então, tem alguns grupos que precisam ter essa fluência, né? Então, a discussão é muito interessante. O trabalho portuário talvez seja o que mais exija esse conhecimento, que vai trabalhar com navios de bandeiras estrangeiras, então, precisam se fazer entender, precisam discutir isso. Então, a questão do idioma também é muito valorizada. Aqui no chat, no chat não, no formulário que eu enviei, algumas pessoas elogiaram o evento, disseram que está muito legal a palestra, a explicação está ótima, a pertinência do tema é muito legal. E tem uma pergunta aqui que eu fiquei de ler, que é se existe algum programa ou algum projeto que aproxima a fiscalização do trabalho da equipe técnica dessas empresas, atuando mais como parceiros no esclarecimento de dúvidas relativas à legislação. Essa pergunta é interessante, né? Porque ela retoma uma discussão que até internamente há uma certa tendência, mas antes de responder, não vou te engabelar não, Gabi, mas tem uma questão interessante assim, quando você fala quais as disciplinas que a gente tem que valorizar e tal, lembra que eu falei no início da minha fala que existe um recorte geracional importante para você entender a expressão do trabalho? E existe mesmo, tá? Existe mesmo. Houve um momento, a expressão do trabalho dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, né? Eu diria muito do final dos anos 60, anos 70, era a expressão do trabalho que ia a campo de terno e gravata, de salto alto, de tailleur, né? Era uma expressão do trabalho que disputava o seu lugar na comunidade do discurso jurídico. Era uma ocasião, por exemplo, que o inspetor do trabalho, a inspetora do trabalho podia advogar. Falando, né, Davi? A gente estava falando sobre a defensoria, antes da gente entrar em cena aqui. Até que há uma briga enorme, gigante com a OAB. Com razão. Houve um momento que o Ministério do Trabalho passou, isso estamos falando de ditadura militar, passou a ser um órgão fiscalizador, organizador das ordens profissionais brasileiras, inclusive a OAB. Então, assim, o Ministério do Trabalho passou a tratar a OAB, CRM, Corecon e por aí, como se fossem sindicatos. Exercer sobre essas ordens profissionais o mesmo domínio que foi rompido a partir de 88, que o Ministério do Trabalho exercia sobre os sindicatos. Né? Inclusive empunhando bandeiras que na CLT estão até hoje, como, por exemplo, a gente aprende na faculdade, interesse público. A CLT utiliza um outro tipo de referência, que é o interesse da nação. Que coisa mais fascista que isso? Interesse da nação. Entendeu? Os interesses da nação. Né? Então, inclusive, essa bandeira do interesse da nação, como a OAB tinha que operar, isso criou um cisma, um problema tremendo entre a OAB e a Inspeção do Trabalho. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas, claro que isso depois foi retirado de cena, não é? Isso aconteceu, se não me engano, na época do Jabas Passarinho. Hoje a Inspeção do Trabalho é reconciliada com a OAB, mas até hoje o inspetor do trabalho não pode advogar. A OAB deu o troco, vocês então não vão advogar mais. E o argumento é banal. Você vai lá no artigo 8º do Estatuto, está lá, a gente não pode advogar. Porque para a OAB nós somos fiscais de tributo. Olha só. Né? Então a gente não pode advogar por isso. Outra coisa também que eu acho importante é cada geração faz o seu perfil. Então, assim, o perfil da Inspeção do Trabalho dos anos 70, 81, o perfil da Inspeção do Trabalho dos anos 90 é um perfil que chega e constitui um desenho institucional de extremo diálogo social. Então, já caminhando para a resposta à pergunta do colega ou da colega, nós, entre 1994, na verdade esse diálogo já existia antes, mas institucionalmente, por um desenho institucional da Inspeção do Trabalho, não é? Com a portaria intersecretarial número 8, de 94, nós
montamos uma inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho brasileira é de extremo diálogo social, de participação social a partir de vários agentes, de várias camadas de representação sindical, social. O sindicato em primeiro lugar, mas não só eles. As universidades, outras instituições, outras formas de organização social, né? E isso veio muito bem até 2010, quando esse diálogo começa a se dissolver um pouco, não é? Talvez a inspeção do trabalho começou a entrar numa fase muito autocentrada, tipo assim, nós somos auditores fiscais do trabalho, logo há uma praxe que você extrai da nossa ação que deve necessariamente ser identificada com a proteção do trabalhador. Então, a inspeção do trabalho, pelo simples fato de existir, ela deve ser interpretada como uma forma de expressão da defesa do trabalhador brasileiro. Pouco importa o que ela faça, pouco importa o que ela diz, pouco importa com quem ela dialoga. Só o fato de existir, e aí estamos falando de virtude estética, né, Calegari? De praxis como virtude estética. Eu sou auditor fiscal do trabalho, logo, automaticamente, eu sou um defensor do trabalho, do trabalhador, essa coisa toda. Isso criou uma certa preguiça institucional, né, da inspeção do trabalho em retomar esse intenso diálogo social dos anos 90 e tal. E isso ajuda um pouco a entender de como, hoje, mais de 60%, na verdade, da população de auditores fiscais são da geração millennium. Concurso de 2003, concurso de 2006, concurso de 2010, concurso de 2013. Né? Que tem uma outra visão, uma visão extremamente administrativista. Quem trabalha com análise de discurso, por exemplo, isso que são os meus colegas mais novos que falam, sobre o curso de formação dos professores de trabalho, assim, uma das palavras mais ditas e reproduzidas durante o processo de formação é a palavra PAD. PAD, para quem não sabe, processo administrativo disciplinar. Ou seja, é muito mais ensinado na escola de formação o que o auditor não pode fazer do que o que ele deve. Impressionante, Davi, é uma coisa incrível. Cara, eu vou fazer essa análise qualquer dia. Entendeu? É uma coisa interessante, então. Esse diálogo existe. Há certos projetos que esse diálogo, inclusive, é muito intenso. Aqui no Rio de Janeiro, então, Gabi, por exemplo, tem um grupo que atua com a questão do aprendiz, por exemplo, não é? O colega Ramon, outros colegas. Cara, é impressionante a quantidade de... não são audiências, mas de reuniões, sabe? Reuniões com empresas, ocupação de espaço de discussão com o empresariado sobre a importância do aprendizado. Quem trabalha com PCD, por exemplo, nossa, intenso, extremamente intenso. Nós temos, desde 2017, um programa, um projeto que está na agenda do Ministério do Trabalho no Brasil, mas, em particular, no Rio de Janeiro, extremamente intenso, que é o Dia D da inclusão social e trabalhista da pessoa com deficiência, sabe? Dia D. Um Dia D que é organizado com a Rede Incluir, quer dizer, o que é a Rede Incluir? É uma ONG, cujas lideranças, inclusive, algumas delas vieram da CUFA, né? da CUFA, da Central Única das Favelas, para discutir a questão da inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Então, isso catalisa esse processo de diálogo social, não é? Então, assim, há agendas, não é, de integração, de aproximação da inspeção do trabalho com a advocacia, com o empresariado, há essa agenda. Agora, quando a gente fala dessa agenda, a gente acaba tendo que discutir, eu não prometo que eu não vou discutir isso, a não ser que vocês me provoquem, que tem a ver com o perfil da inspeção do trabalho. Como a inspeção do trabalho deve ser, ou deveria ser. Essa é uma questão que, por exemplo, no ano passado a gente trouxe um pouco, né? Ela deve ser punitivista, ela deve ser uma inspeção do trabalho usando um pouco a referência da sociologia do Weber, né? Compreensiva, quer dizer,
não no sentido no sentido de compreender sujeitos como sujeitos históricos e entender que o direito do trabalho é feito de formas diferentes, em espaços diferentes, por agentes diferentes, em contextos e relações de poder distintas, não é? E que pensar a inspeção do trabalho apenas como vigilância e controle é reduzi-la a quase uma insignificância, não é? Em relação ao que ela já foi no passado, né? No entanto, há uma discussão interna, Gabi, sobre se vale a pena estabelecer esse diálogo com a sociedade, né? Em que medida o discurso, e aí Calegari e Davi, eu estou falando de discurso jurídico, em que medida o discurso jurídico da inspeção do trabalho se empobrece com essa aproximação, né? Então, assim, eu não quero lidar com sindicatos, por exemplo. Eu não quero me aproximar dos sindicatos, porque os sindicatos têm uma outra estética de comunicação. O sindicato tem uma outra agenda, não é? O sindicato, historicamente, vai se aproximar de mim para ganhar mais poder. Em parte, isso até é verdadeiro. Nos anos 90 era muito comum líderes sindicais exigirem participação nas diligências fiscais para entrar em empresas de braço dado com o auditor e empresas que eles não conseguiram entrar, né? E isso, de certa maneira, causou uma reação da inspeção do trabalho de emancipação. Tipo assim, olha, eu não quero me aproximar de ninguém. E vou dizer mais, que os meus colegas não estejam me ouvindo, se me ouvirem, paciência. A fiscalização do trabalho tem que sobreviver, apesar do Ministério do Trabalho. Olha só que coisa interessante. Então, o Ministério do Trabalho começou, por alguns setores da inspeção do trabalho, milênio, Gabi, milênio, então, esse recorte geracional é importante, dizer o seguinte: a inspeção do trabalho já não o Ministério do Trabalho já não é mais o nosso lugar, né? Quando o Ministério do Trabalho foi erradicado pelo governo Bolsonaro e virou tudo o Ministério da Economia, além de ter discutido, né, Calê, no ano passado, sobre o rompimento desse pacto constitucional, dessa topologia constitucional, né, que se espelha, deve se espelhar administrativamente entre a separação da ordem econômica da ordem social, e não a ordem social subjugada à ordem econômica, a supressão do Ministério do Trabalho rompe com esse pacto constitucional. Você passa a ter a organização da inspeção do trabalho e todas as políticas do trabalho dentro da estrutura do Ministério da Economia. Teve muito colega, Gabi, que bateu palma, né? Porque entendia que ali era o lugar do exercício do poder. Então, pensaram muito mais na classe, né? Então, assim, era um avanço dentro de uma disputa por espaço como classe profissional e econômica e social, do que, na verdade, de uma discussão, essa discussão do Ministério do Trabalho, inspeção do trabalho, ser uma inspeção social, é uma discussão de saudosistas, é uma discussão ultrapassada, entendeu? Então, essa pergunta é muito mais profunda do que soa. Hoje, há uma discussão interna de rediscutir para onde nós vamos, se a inspeção do trabalho tem futuro de fato, se abstendo desse diálogo social. Só que essa discussão ela é colocada num terreno extremamente pueril de qual é o perfil que deve ser, o perfil instrutivo, um perfil educativo ou um perfil punitivista. Hoje, eu diria, hoje a fiscalização do trabalho é punitivista. Hoje. Não dava para dizer isso nos anos 90. Não dava nem para dizer até 2004, mas, sobretudo, a partir de 2010, a inspeção do trabalho não se orienta estatisticamente, orçamentariamente, pela lógica da solução de problemas. Então, a estatística de produtividade da inspeção do trabalho é a lavratura de alta inflação. Se isso é uma boa medida, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. De certa maneira, está havendo uma reação, inclusive institucional. E uma dessas mostras dessa reação é um avanço, e aí eu tenho que ressaltar o papel de um parceiro, um grande amigo que a gente tem, que é auditor, que é o Mauro, que está à frente hoje da Secretaria de Trabalho e Previdência, né? Que já foi, inclusive, subsecretário de Inspeção do Trabalho, secretário de Inspeção do Trabalho antes
de acabarem com o Ministério do Trabalho, e discutindo o papel da mediação feita por auditores fiscais. Então levar elementos do campo da relação do trabalho para apreciação da inspeção do trabalho. Então, a inspeção do trabalho para além do cara crachá. Está na norma? Não está na norma? Se está na norma, sim. Se não está na norma, não. E tudo mais. Não é? Essa discussão vai longe, mas para fechar, porque uma das críticas que o Lima Teixeira faz no capítulo reescrito, dedicado à inspeção do trabalho no livro de Instituições, é uma crítica ao ementário. Já ouviram falar no ementário? Ementário é um glossário, não é glossário, mas é, na verdade, uma espécie de dicionário, eu lembro logo do dicionário de ciência política, né? Um dicionário, né, que a inspeção do trabalho, desde os anos 90, desde 94, utiliza para lavar seus autos de infração. Então, ele, na verdade, historicamente tem 3 edições. Desde que hoje ele passou a ser um livro, um manual, digamos, online, então ele é alimentado constantemente, né? E ele nasce, na verdade, com o intuito de padronizar a escrita dos autos de infração. Então, assim, esse atributo, é esse artigo da CLT que foi infringido, então a redação deve ser essa. Claro que você vai ter que depois retratar qual é o fato, então você vai contar a história do fato, dizer o que você fez, o que você não fez. O auto de infração, inclusive, é um documento lindíssimo. Ele, na maioria das vezes, é um documento lindíssimo e rico. Ele tem fotografias, ele tem relatórios, ele tem entrevistas, ele pode ter um monte de coisa. Um monte de formas de comunicação diferentes. Mas o ementário surge para isso. Só que o ementário transcendeu esse papel. O ementário, hoje, se transformou num Código Penal Trabalhista. Não é? Essa é a crítica do Lima Teixeira, inclusive. Sabe por quê? Porque o ementário é, aspas, secreto. Você não vai achar ementário. O ementário não está acessível para vocês, para ninguém. Salvo algumas cópias que alguns .org, né, alguns canais conseguiram, tá, né? A literatura feita por auditores fiscais, são pouquíssimos os colegas que estudam e que publicam manuais que vão dedicar um capítulo sobre ementário. Um deles é um colega que eu admiro muito, que é o Jair Teixeira, do Espírito Santo, que no livro dele sobre inspeção do trabalho, que é um livro manual, na verdade, mas ele dedica, um dos poucos que dedica um capítulo. Eu tenho um capítulo inteiro sobre ementário, que eu publiquei, inclusive, numa revista internacional, né, para discutir a questão do ementário. Só para você ter uma ideia, só para provar o que eu estou dizendo. O ementário, ele é, na verdade, um livro sobre percepção da inspeção do trabalho sobre o ilícito trabalhista. O lockout, vocês já ouviram falar em lockout, não é? O lockout está na CLT desde os anos 40. O lockout é um artigo originário da CLT de 1943. O lockout nunca apareceu no ementário. Ele só vai aparecer no ementário em 2016. Por quê? Por conta da manifestação dos caminhoneiros, da grande greve do transporte de carga no Brasil em 2016. Ali, o lockout vai aparecer como infração trabalhista. Por quê? Se é simplesmente uma forma de retraduzir em termos de uma escrita, né, o ilícito retraduzido ali a partir da CLT, por que o lockout nunca apareceu? Né, depois de mais de 20 anos de ementário. Porque naquele momento, né, o lockout passou a ter significado relevante dentro do campo do ilícito para a inspeção do trabalho. Então, assim, o ementário é uma figura muito interessante. Para o Lima Teixeira, não concordo nesse ponto dele, ele vai chamar que o ementário é um grande código de jurisprudência do direito administrativo do trabalho. E por isso deveria ser público, e ele não é público. Eu não acho. Eu acho que ele não é um código de jurisprudência, eu acho que ele, na verdade, é um código penal. Ele vai trazer preceitos, né, secundários, preceitos de punição, a partir de uma norma que ela não tem uma estrutura
penalista como SLT, raros em honrosas exceções. Então, ele não é secreto. Isso, então, é sintomático, fechando definitivamente essa pergunta sobre o quanto ela é permeável socialmente. Se o estatuto normativo a partir do qual, né, se orienta a Auditoria Fiscal do Trabalho, e eu digo uma coisa que muitos colegas vão arrepiar o cabelo, o ementário existe independentemente da CLT, apesar de reproduzir e espelhar a CLT. Ele tem existência independente, eu provo isso também. Momentos em que a CLT não é alterada, o ementário é. Momentos que a CLT é alterada e o ementário não é. Né? Então, e ele não é público. Então, se a norma, uma estrutura de normatização, ela não é pública, não é? Então, daí a gente pode discutir qual é a qualidade desse diálogo social da expressão do trabalho. Mas veja, isso é uma discussão que ela vem e volta sempre em ondas geracionais. Então, tem concurso que vem muito jurista, então a expressão do trabalho vira uma expressão muito formalista. Tem editais que atraem muitos juristas, mas também sociólogos, historiadores. A expressão do trabalho ganha uma outra fantasia, sabe? Ela vai propor novas discussões. É impressionante como a expressão do trabalho ela é feita e refeita, ressignificada geracionalmente pelos próprios integrantes. Então, por isso eu falei no início, para o Davi e para o Calegari, para você também, a expressão do trabalho ela é uma expressão que vai ter a cara da formação do jurista, da formação do sociólogo. Então, a depender da faculdade, a depender da linha, né, proposta por aquele programa de formação, sabe? Pode ter certeza que isso vai influenciar radicalmente a maneira pela qual a expressão do trabalho vai. E ela é muito historicamente permeável a essas influências. Calegari, mais alguma observação? Eu vou fazer uma perguntinha bem pragmática agora também, que vai interessar o pessoal. Antes da pergunta, essa visão, Luiz, do weberiana aí, né, de compreender a supervisão do trabalho, ela vai observar essas externalidades da ação social no campo econômico, governamental, empresarial e sindical, e você vê como que é um campo rico para a pessoa produzir reflexões e se desenvolver também como pesquisador. E essa questão do ementário me lembrou o período formulário romano, né, que o pretor lá fazia suas fórmulas, né, depois vem um oráculo lá que também mantém os livros em segredo e vai aplicando. É para se questionar também como que é a jurisprudência, já quando é feito pelo Poder Judiciário, numa decisão transitada e julgada. Mas, enfim, duas questões que a gente, dando aula, isso costuma acontecer muito. Na auditoria do Ministério do Trabalho, o auditor também ele pode fazer consulta jurídica. Um trabalhador está com dúvida de verba rescisória. Uma empresa está com dúvida se vai dispensar com sem justa causa, se é com justa causa, qual a tipificação, para fazer porque ela não pode consultar o judiciário. E o judiciário nega a consulta prévia, admite a produção antecipada de prova, mas não. Então, se o auditor pode colaborar com isso nesse campo até mesmo a empresa que procura está querendo agir de acordo com a lei, né? Nessa função pedagógica da fiscalização e não repressiva. E a outra, que é a cereja do bolo, é que a gente sabe que houve uma união das carreiras em termos organizacional dos auditores. Nós tínhamos antigamente o auditor da Receita Federal, que era no estamento mais alto de remuneração, e agora nós temos as auditorias da Receita, da Previdência e do Trabalho, parece que tem o mesmo status de remuneratório e tudo, para atrair o pessoal para esse lado prático e pragmático também. O que você me diz disso? Perguntas necessárias, obviamente, né? A questão... a primeira pergunta se referia a quem mesmo? A consulta jurídica. A consulta jurídica, sim. É uma coisa estimulada, tá? Internamente, né?
Até bem pouco tempo, havia a figura do plantão fiscal. Então, o plantão fiscal, eu não, assim, na maior parte dos locais, Superintendência da Receita, por exemplo, para você conversar com o auditor fiscal da Receita para buscar informações, opiniões e tal, é um sacrifício. Geralmente, você vai falar com o analista. Havia uma longa tradição de plantões fiscais com auditores fiscais do trabalho para receber trabalhador, de chinelo, bermuda, cheia de graça no horário do almoço. Isso era da tradição das pessoas do trabalho. E empresas, e advogados, e contadores, né? E sindicatos. Essa tradição ainda se mantém, em menor grau, porque somos tão poucos que a figura do plantão fiscal praticamente acabou, né? Mas, tanto com relação a essas agendas, né, agendas de participação, por exemplo, eu sou chamado frequentemente para falar tanto em agremiações de interesses patronais, quanto em agremiações de interesses laborais, para falar sobre questões pragmáticas, questões de fiscalização do comércio, feriados, transporte, férias, assédio moral, né, dentro de empresas, sindicatos, escolas. Isso é frequente, essa participação é muito frequente. Os chefes de fiscalização, os coordenadores de projeto, têm seus e-mails publicizados. Existem caminhos, por exemplo, tem o Alô Trabalho, tem o próprio 158, tem a planilha Trabalho RJ, que funcionou tremendamente durante a pandemia, era uma planilha de dúvidas, de perguntas, não é? Meu e-mail vai aparecer na página do Ministério do Trabalho, né? luisassumpical@economia.gov.br, ainda é economia, tá para mudar, né? Tá lá, e eu recebo e-mails todos os dias, de advogados, gerentes, diretores, chefes de departamento pessoal, departamento de gestão de recursos humanos, de empresa, de sindicatos, meu WhatsApp, todos os procuradores de Volta Redonda têm meu WhatsApp, eu tenho deles, alguns magistrados, então essa interação é constante, nós não temos problemas com isso, não temos. Eu sei que a magistratura tem, eu sei que o Ministério Público tem, porque até mesmo questões lá, né, atrás, na década passada, por exemplo, década retrasada, eu cheguei a propor algumas questões com o Ministério Público. O Ministério Público, muito educadamente, dizia: nós não somos um órgão consultivo, mas em homenagem às relações institucionais, então eu proponho, então, isso aqui. Então, faz algumas sugestões. A partir daquele momento, inclusive, eu entendi que a gente tinha que ser mais autônomo com relação a isso. Mas existe, sim, uma longa e honrada tradição, sim, de consultas, não é? Tem canais para isso, desde canais, por exemplo, tem e-mails institucionais só para conversar com o Ministério Público. A Seção de Fiscalização do Rio de Janeiro tem um e-mail só para discutir processo, não é? Sindicatos, né? Todos os canais de e-mails de sindicatos, nós temos, compartilhamos isso. Trabalhadores mandam e-mail, perguntam, vão ao Ministério do Trabalho, vão à gerência de Volta Redonda, querem conversar com alguém, né? Querem conversar com alguém. Então, nós somos totalmente permeáveis, isso ainda salva muito desse lugar do Ministério do Trabalho como a casa do trabalhador. A questão da remuneração, de fato, com a unificação da inspeção do trabalho, com a inspeção da Receita e Previdência, uma coisa que vai acontecer no início dos anos 90. Na verdade, formalmente, em 1989, mas a partir de 91, essa unificação é feita, e a partir de 2004, até a nomenclatura é unificada, auditor fiscal dá, né, de alguma coisa, né? Então, são carreiras que caminham juntas, né? Carreiras que caminham juntas. Então, os processos remuneratórios são os mesmos, as escalas de remuneração são as mesmas. Houve uma negociação em 2016, nós recebemos por subsídio, né? E acabamos abrindo mão, durante a negociação com Temer já, né? Sobre subsídio, se continuava o subsídio, porque a gente estava negociando um aumento que foi proposto, foi endossado pela Dilma, a Dilma é a piada do poder e o Temer não queria cumprir o acordo. Então, nós abrimos mão do subsídio, né, em troca de um bônus de eficiência que ainda não está regulamentado. Então, é uma carreira que tem um salário inicial que hoje eu nem sei exatamente,
precisamente qual é, mas está na casa dos salário inicial, talvez em torno de 20, alguma coisa assim, e o topo da carreira pode chegar a 31, 32 mil, né, em torno mais ou menos disso. É claro, aí obviamente, caso você tenha algum cargo, tá, a coisa pode melhorar. Então, assim, é uma carreira que está, assim, sempre, são duas categorias que sempre foram muito emparelhadas, né? As auditorias, de modo geral, e a Polícia Federal, a perícia, né, e os delegados da Polícia Federal, por exemplo. Só que os delegados acabaram negociando melhor, né, em 2016, e eu desconfio que hoje os delegados estão um patamarzinho acima da gente, estão né, acima das auditorias, né? O Lula conseguiu recuperar muito a remuneração da auditoria fiscal, dos servidores públicos, de modo geral, né, da auditoria fiscal, bem acima da inflação. Então, é uma categoria que, do ponto de vista remuneratório, ela é, enfim, bem valorizada. Claro, estamos há 5 anos sem aumento, não tem isso também. Então, enfim. Mas é uma categoria que, do ponto de vista da remuneração, ela é bem... de acordo, eu diria, né? Em 2011, eu me lembro de uma entrevista que foi dada pela ex-secretária de Inspeção do Trabalho na época, que dizia que a Inspeção do Trabalho brasileira era a mais bem remunerada do mundo, né? Então, mais bem remunerada que a europeia, que, enfim, dos outros países. Não sei se isso é verdadeiro, mas talvez faça sentido, não é? E aí há uma equação interessante, né, que tem que ser considerada, né, Calegari? A Inspeção do Trabalho, quando não tinha muito poder mesmo, né? Mandava prender, mandava soltar. A Inspeção do Trabalho já fiz tudo. A Inspeção do Trabalho, cara, fazia alistamento eleitoral nos anos 30, nos anos 40, só para você ter uma ideia. Entendeu? Ganhava muito pouco. Quando passou a ganhar bem, começou a perder poder. Quer dizer, me parece uma equação curiosa. Mas, assim, olha, antigamente a gente tinha um controle enorme, não tínhamos muito controle, o auditor fiscal fazia, né? Então, vamos tirar o poder dele a partir do bolso. Quando a gente começou a valorizar como carreira, e vamos, então, tirar o poder dele institucionalmente. Então, o auditor fiscal trabalha muito patrulhado, né? Por sistemas e tudo mais, muito patrulhado. Isso ajuda a compreender também por que ela está tão punitivista hoje, né? Eu tenho uma dúvida. Durante a pandemia, o trabalho de vocês sofreu alguma alteração significativa na prática? E como? Só para você ter uma ideia, tem uma equipe lá em Volta Redonda e, só menos disso, temos 14, eu acho que diminuiu, alguns se aposentaram, 14 auditores e auditoras. Desses 14 auditores e auditoras, somente 2 continuaram a fazer trabalho de campo, não é? Então, assim, a Inspeção do Trabalho teve que se replanejar, né? Então, começamos a trabalhar de forma indireta. Então, existe uma forma de fiscalizar, que é a fiscalização indireta, que é uma forma que se faz por notificação. Então, a Inspeção do Trabalho não vai à empresa, sabe? Então, são fiscalizações que basicamente se centram em análise documental. Então, apresentação de documentos. Então, às vezes marca na repartição, às vezes nem marca na repartição. Eles protocolam. Agora a gente tem um protocolo eletrônico também, temos um processo administrativo eletrônico, né? Então, isso chega via caixa postal, via e-mail, via processo SEI e tal. E, agora, teve um atributo muito fiscalizado, né, pela fiscalização do trabalho, que foi a questão dos auxílios emergenciais, né, desses auxílios, das suspensões programadas de contrato de trabalho, com recebimento dos auxílios, né? E o Ministério do Trabalho foi muito ativo nesse processo. Então, empresas, por exemplo, que diziam, olha, suspendemos nossas atividades, paramos, mantivemos os empregos, e daí que você ia na empresa, ela estava funcionando, né? Então, esse tipo de fiscalização foi muito ativa, muito intensa, né, nesse sentido. Não é? Mas sofreu sim, Gabi, sofreu enormemente. E vou dizer, foi necessário o desenvolvimento de várias ferramentas,
telemáticas e tal, e posso afirmar que isso ajudou a reconfigurar a inspeção do trabalho, e eu diria o serviço público de modo geral, viu? De modo geral, o meu trabalho, o meu próprio trabalho, não é? Eu moro em Queimados, na Baixada Fluminense, trabalho em Volta Redonda. Eu ia para a repartição quase todos os dias, às vezes 4 vezes por semana. Cada ida e volta em torno de 180 quilômetros, gastava quase um tanque e meio por semana. Então. Aí você tem pandemia, você tem aumento da gasolina, preços estratosféricos, você tem uma reorganização, necessária reorganização desse trabalho, para privilegiar o trabalho em domicílio. Minha equipe durante a pandemia, trabalhou quase 2 anos em domicílio, né? Abrindo planilha do Alô Trabalho, a planilha do 158, planilha do Trabalho RJ, resolvendo problema de RAIS, seguro-desemprego, abono salarial, questão do auxílio emergencial, tudo de casa, né? E tal. E o meu próprio trabalho. Começava a fazer reuniões com sindicatos, mediações, empresas que estavam e tal, tudo de forma remota, tudo assim, dessa maneira. Minhas aulas, né? Professor também, mesma coisa. Então, sim, afetou enormemente mesmo. E vou dizer que até proporcionou uma razoável reconfiguração do próprio modelo inspecional brasileiro. No chat não tem mais perguntas. Se alguém quiser, enfim, abrir o microfone ou colocar no chat. Mas, pessoalmente falando, adorei suas exposições, achei super claro. Gosto quando a pessoa vem e de uma pergunta ela desenvolve uma outra discussão. Eu achei, pessoalmente falando, excelente. Tirando a empolgação, né? Verdade. A empolgação é terrível. A gente começa a falar muito além da pergunta. A culpa é do Calegari, é a convivência do Calegari. Pegou o vírus dele, né? Mas eu falo pouco, pô. Muito pouco. Então, se não temos mais perguntas, eu queria agradecer a presença do Luiz. Daqui a pouco eu vou desligar a gravação para que a gente possa tirar uma foto. E agradecer a presença de todos aqui, mais uma palestra, onde a gente, como se diz, apreendeu, né, dessa área específica, e que dá aso a que o graduando possa migrar para essa área, né? E como outras áreas, o próprio auditor da Receita Federal é uma área muito concorrida, né? E que eu tenho vários colegas lá que se formaram em Direito e que estão ali atuando, apesar que na Receita Federal o pessoal tem que fazer muita conta para passar no concurso, né? Para passar no concurso, porque a prova ela é bem puxada para a área do cálculo. Mas tem alguns colegas que estão lá e gostam daquela área. Então, vou parar a gravação aqui. Um abraço a todos, né? E a gente vai continuar aqui conversando, exatamente numa área.